Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? No vídeo de hoje, nós trataremos de um dos conteúdos muito importantes em linguística textual, os processos referenciais. Esse conteúdo tem relação direta com o primeiro vídeo aqui do meu canal, o vídeo de referenciação. Desde esse vídeo de referenciação, muitas pessoas têm me procurado para sugerir o tema dos processos referenciais. Além disso, esse foi um dos temas mais votados lá na enquete do meu canal do Telegram. A propósito, se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, você pode ingressar acessando o link que está aqui na descrição deste vídeo. E por que então as pessoas sugeriram os processos referenciais? Porque, como eu disse lá no vídeo de referenciação, o conteúdo de referenciação muitas vezes está atrelado aos processos referenciais. E é sobre eles que nós falaremos hoje. São três os processos referenciais mais conhecidos: a introdução referencial, a anáfora e a deixis. No entanto, por uma questão de recorte aqui para esse vídeo, nós falaremos somente da introdução referencial e das anáforas. A referenciação, de modo geral, bem como os processos referenciais, não são conteúdos estritamente acadêmicos. Eles chegam na escola, mas não necessariamente com essa metalinguagem. As anáforas são muito conhecidas por seu caráter de retomada. Na redação do Enem, por exemplo, os processos referenciais são muito importantes em relação à continuidade e à progressão temática. O modo de evidenciar determinado referente pode se dar de diversas formas e não necessariamente pela mesma expressão referencial. Desse modo, na construção de um texto, é necessário manter determinados referentes, mas sempre fazer esse referente evoluir. O que você quer dizer com isso, Mayara? O que eu quero dizer com isso é que, para retomar determinado referente, eu posso me valer de diversas formas. Então, se eu estou construindo um texto e eu coloco o problema e depois eu retomo, como esse problema, e depois eu coloco de novo o problema. Veja que eu estou, é claro, falando do mesmo referente, mas eu poderia utilizar uma outra forma linguística para me referir a ele. Então, por exemplo, alguns alunos optam por apresentar determinado referente como um problema e depois retomar como uma situação. Então, veja que essa forma que eu escolho para evidenciar o referente no meu texto faz com que o meu texto evolua. Os processos referenciais, a referenciação de modo geral, ela está muito ligada também aos pontos de vista que são colocados naquele texto. Veja, por exemplo, que mesmo eu não estando inserida em um contexto escolar ou acadêmico, eu percebo sim pontos de vista que são colocados nos textos, mesmo sem ter conhecimento dos processos referenciais. Então, por exemplo, se eu vejo que determinado jornal noticiou algum fato falando da invasão de determinado grupo e em outro jornal eu vejo que esse mesmo fato, no lugar de ser chamado de invasão, como aquele jornal A aqui que eu hipotetizei, chamou de ocupação. A Mayara, invadir e ocupar é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que mesmo em textos que parecem neutros, há posicionamentos, há ideologias, há pontos de vista que são defendidos o tempo todo, já que todo texto é argumentativo, como sabemos. Portanto, chamar um ato de invasão ou de ocupação, mesmo que pareça neutro, há um nível, há uma diferença dentro do contexto em que esse texto está inserido. E por que você está trazendo esses exemplos, Mayara? Para introduzir esse conteúdo e dizer que o que veremos aqui nesse vídeo é uma divisão didática, mesmo sabendo que todo falante está o tempo inteiro referenciando e conhecendo esses processos de referenciação. Então, seja no ensino superior, seja no ensino básico, seja enquanto produtor de texto, seja enquanto leitor, a gente lida o tempo inteiro com processos referenciais, com referenciação. Como disse, nesse vídeo nós trataremos de dois processos referenciais:
a introdução referencial e a anáfora. E por que, Mayara, você selecionou esses dois processos? Porque, como já foi visto em um vídeo anterior aqui sobre deixis, a deixis não se opõe a nenhum desses dois processos. Pelo contrário, ela sempre introduz ou retoma referentes. Já a introdução referencial é diretamente oposta à anáfora, visto que um referente não pode introduzir e ser retomado ao mesmo tempo. É uma questão de lógica, eu só retomo aquilo que já foi introduzido. O que é, então, a introdução referencial? Introdução referencial é o processo de instauração do referente no texto, a estreia do texto, a primeira vez em que esse referente é citado no texto. Citado como? Citado tradicionalmente por expressões referenciais. A introdução referencial é esse processo de estreia no texto. Isso pode se dar por diversas semioses. Então, por exemplo, se eu tenho um texto puramente imagético, ainda assim há introdução e retomada de referentes, mesmo que não seja por uma expressão referencial clássica, aquela que está atrelada muitas vezes a sintagmas nominais. Estudos recentes dentro de linguística textual procuram investigar o que vem primeiro quando eu tenho um texto verbal e imagético. É muito complicado dizer ao certo o que vem primeiro, pois o próprio processo de leitura é muito individual. Algo que pode saltar aos olhos para mim pode não saltar para você. Portanto, não há como garantir que sempre a imagem vai ser a introdução e o texto verbal vai ser a anáfora. O contrário também não é possível. Então, eu não posso garantir que mesmo que a parte verbal venha antes e a imagética venha depois, essa parte verbal será a introdução e a parte imagética será a anáfora. O importante é perceber que introdução e anáfora são opostas. Portanto, aquilo que introduziu o referente não será aquilo que o retoma. E que esse processo de introdução e retomada em textos verbo-imagéticos são, de fato, muito instáveis mesmo. Já nos textos estritamente verbais, que foram os textos sobre os quais a linguística textual se debruçou por anos, costuma-se respeitar a ordem canônica da leitura, aqui no nosso Ocidente, né? Portanto, de cima para baixo, da esquerda para a direita. O que vier primeiro é a introdução referencial e tudo aquilo que retomar aquele referente será a anáfora. Eu gostaria de destacar um exemplo presente no livro Os Sentidos do Texto, de Mônica Magalhães Cavalcante. O exemplo é o seguinte, eu não vou ler o exemplo todo, vou ler só uma parte para a gente seguir aqui nas nossas análises, certo? Patativa do Assaré, poeta e repentista cearense, nascido na localidade de Serra do Santana, próximo de Assaré, cego de um olho desde os 4 anos de idade. Antônio Gonçalves da Silva alfabetizou-se aos 12, quando frequentou a escola por alguns meses, começando logo em seguida a compor versos. Iniciou-se como cantador e violeiro aos 16 anos e 3 anos depois, numa viagem ao Pará, recebeu o apelido de Patativa. Esse texto é colocado pela professora Mônica no seu livro exatamente para apresentar as anáforas. Como nós ainda estamos falando de introdução e por saber que elas são opostas, não há como estudar uma de forma isolada da outra. Então veja que nesse texto eu começo, o texto ele começa falando Patativa do Assaré. Então veja que o título já traz essa introdução referencial. Já há a estreia desse referente pelo nome próprio. E tudo aquilo que for relacionado a esse referente, Patativa do Assaré, é considerado anáfora, por retomar esse objeto de discurso que foi instaurado já no título do texto. Veja que, por mais conhecido que seja o poeta Patativa do Assaré, é no limite desse texto que o meu escopo de análise vai acontecer. Por isso, é preciso delimitar um limite para o texto, pois é por causa dessa conclusibilidade do texto, por ser essa unidade de sentido e de comunicação, como eu já falei no vídeo anterior sobre o conceito de texto, e assim eu possa ver
que objeto de discurso surgiu e de que modo ele evoluiu no texto. É essa conclusibilidade, essa noção de texto como um evento único a cada vez, que faz com que um objeto de discurso possa surgir e ser retomado dentro do universo textual. Por muito tempo, essa noção de evolução de referentes esteve atrelada à noção de recategorização. Essa recategorização era vista como um aspecto muito avaliativo das expressões referenciais. No entanto, no importante trabalho de 2016 de Cavalcante e Brito, as autoras enfatizam o caráter recategorizador de qualquer anáfora, mesmo que ela pareça não ter nenhum cunho avaliativo expresso. Isso se dá também porque quando um referente é retomado, nós sempre fazemos confirmações, acréscimos ou correções sobre ele, nesse processo de evolução referencial, como bem ressalta Custódio Filho na sua tese. No recorte lido aqui sobre Patativa do Assaré, nós verificaremos que Patativa do Assaré é uma introdução referencial, ele introduz o referente, é a primeira vez que esse referente aparece naquele texto, e que as outras formas, poeta, repentista, cantador, violeiro, todas essas são formas que são utilizadas para retomar esse referente. Esses modos de retomar esse referente sempre acrescentam algo à construção do referente dentro desse texto. Esses objetos de discurso que são evocados no texto são resultados dessa dinâmica interacional no texto. Por isso, nós discutimos em um trabalho que ainda vai sair, meu com a professora Mônica, que a anáfora é um processo maior do que o uso de anafóricos, essas expressões referenciais que retomam esses referentes. A anáfora, portanto, estaria ligada ao processo de retomada de modo geral e não somente à expressão que retoma determinado referente. Por isso, nesse vídeo, por uma questão também didática, de apresentar quais são as anáforas, os anafóricos mais conhecidos, eu vou apresentar aqui nesse vídeo a divisão clássica dessas anáforas em 3 tipos: anáfora direta, anáfora indireta e anáfora encapsuladora, que nada mais são do que modos de expressar essa retomada de referente. Então, de modo muito claro, eu digo que todas essas anáforas, esses 3 tipos de anáfora que serão apresentados aqui, estão todos dentro de um conjunto muito mais amplo de retomada. São modelos, são formas, são exemplos de retomar esse referente. Então, por mais que haja essa divisão didática em anáfora direta, indireta e encapsuladora, todas elas são utilizadas para retomar um referente que já foi instaurado no texto. Por isso mesmo que a introdução e as anáforas são opostas, elas não co-ocorrem. Ou o referente é instaurado ou ele é retomado. Então veja, ainda me baseando no exemplo do Patativa do Assaré, certo? Todas essas formas de se referir ao Patativa, poeta, cantador, violeiro, se referem ao mesmo referente, ao mesmo objeto de discurso. Assim, nós temos o que é chamado anáfora direta. O que é a anáfora direta? É uma forma da qual eu posso me valer para retomar aquele referente que já foi expresso. Então, quando eu utilizo isso tudo para retomar Patativa, eu sei que esse referente está sendo retomado por essas outras formas. Então, a anáfora direta ela é utilizada para retomar esse referente específico. Isso não se dá com as anáforas indiretas. Como o próprio nome já diz, é algo que não é direto, algo que não foi instaurado explicitamente. A anáfora indireta é, assim, também um processo de retomada, mas que se dá por pistas cotextuais. O que você quer dizer com isso, Mayara? O cotexto é a parte material do texto, a superfície linguística. Mas, para compreender o que é um texto, eu não posso ter em mente somente essa parte linguística, essa parte cotextual.
eu preciso ter em mente também todo o aspecto contextual envolvido. Então, quando eu tenho um referente que é retomado, mas que não estava expresso no texto, mas estava amparado em pistas contextuais e também em âncoras cotextuais, eu tenho essa anáfora indireta. Essa anáfora indireta se dá quando eu faço associações entre referentes que já foram colocados no texto. Então, vamos analisar um exemplo também do livro Os Sentidos do Texto, certo? O exemplo diz o seguinte: era um feriado de Ano Novo e todos no hospício estavam muito felizes brincando em uma piscina que acabara de ser instalada. Quando chega o fim da tarde e um louco fala com o médico. Então, vamos lá, isso é uma anedota, né? Uma piada. E eu tenho aí hospício, depois eu tenho médico. Muitas pessoas poderiam perguntar: ah, Mayara, são referentes que estão sendo introduzidos, né? Eu tenho hospício, depois eu estou introduzindo o referente médico. O que a anáfora indireta diz? O que essa anáfora indireta é? É um referente que vai aparecer no texto, mas que há todo um campo semântico envolvido nessa retomada referencial. Então, se eu tenho hospício e eu tenho médico, você pode pensar: ah, Mayara, primeiro tem hospício e depois tem médico. Médico aí é uma introdução referencial, correto? Porque eu estou ali trazendo pela primeira vez esse referente. Não é isso que a anáfora indireta diz, não é isso que a anáfora indireta é. O que é então a anáfora indireta? Se o meu conhecimento de mundo já me permite entender que médico está diretamente relacionado a hospício, ou seja, hospício pressupõe médico. É como se eu retomasse um referente que já foi parcialmente introduzido. Por esse modo, esse referente ele foi expresso, mas ele já era esperado, ele já era inferível. É nisso que a anáfora indireta consiste, em apresentar um novo referente que já é conhecido, inferível por um referente que já foi instaurado. Se eu tinha hospício e depois eu apresento o médico, esse médico se torna uma anáfora indireta, pois não é o hospício, não é a mesma coisa, mas está relacionado a ele. Isso não aconteceria, por exemplo, se eu retomasse mais à frente hospício como aquele lugar, né? Eu estou continuando o texto, aí eu retomo dessa forma, e depois eu retomo o médico como aquele homem. Essa retomada, né, do hospício e do médico já faz com que isso seja uma anáfora direta. Eu retomei o mesmo referente que já foi instaurado. E por que eu estou fazendo todas essas associações? Para dizer que em um texto eu não tenho somente um referente, muito pelo contrário, eu tenho vários referentes que aparecem ao mesmo tempo e também a relação entre os referentes que se dá de forma muito dinâmica. Portanto, algo que foi introduzido depois pode ser retomado e inclusive pode servir de âncora para que outro referente apareça numa anáfora indireta. Então, por exemplo, o hospício, ele é uma introdução referencial que depois pode ser retomado, então pode virar uma anáfora, a mesma expressão. Além disso, pode servir de âncora para que outro referente apareça. E esse aparecimento de outro referente, por já estar ancorado contextualmente naquele anterior, não é uma introdução referencial, e sim uma anáfora indireta, pois já estava interligado àquele referente. É importante ressaltar que somente manter determinada associação, ser inferenciável de determinada forma, né, não é suficiente para dizer que isso gerará uma anáfora indireta, pois os referentes eles têm em maior ou menor grau um processo de inferência, né? Na leitura nós fazemos inúmeras inferências e isso não necessariamente está atrelado às anáforas indiretas. Esses referentes e esse modo de organizar os processos referenciais em introdução, anáfora direta, anáfora indireta e anáfora encapsuladora,
é apenas uma maneira didática de demonstrar a instauração e a evolução desses referentes no texto. Mas esses referentes, eles não se dão de forma assim tão simples, tão fechada, em caixinhas. Os referentes, eles têm uma relação em rede. Estão todos interligados, como bem disse Janaíca Matos na sua tese, em que a autora defende que um referente sempre está em relação com todos os outros no texto e que também é nesse processo de idas e vindas que a construção referencial, a evolução referencial se dá. Agora que nós já vimos a introdução referencial e as anáforas direta e indireta, você pode ficar se perguntando: Maiara, se a anáfora indireta instaura um novo referente no texto e você disse que a introdução é essa instauração desse referente, por que ela é chamada de anáfora? E por que há introduções referenciais, já que a inferência contextual faz com que seja algo anafórico? Vejamos bem. Você lembra que eu falei logo no início sobre a necessidade de definir um limite para o texto? E que esse limite do texto muitas vezes está relacionado à interação, à conclusibilidade, à situação de comunicação, a essa unidade de sentido e de comunicação? Então, é por isso que uma anáfora indireta retoma um referente que já foi instaurado. Ele não é instaurado pela primeira vez, como a introdução referencial. Então, para que haja essa anáfora indireta, é necessário haver essa âncora de um referente que já foi instaurado e que está diretamente relacionado a ele, mas não é ele, como a anáfora direta. Para que você possa compreender bem e ver muitos exemplos sobre esses conteúdos, aqui na descrição do vídeo vão ficar as referências que eu utilizei para construir essa aula de hoje, certo? É essa conclusibilidade do texto que faz com que o processo de intertextualidade aconteça. Se eu não tenho um texto delimitado, portanto, eu não teria vários textos, e sim só um grande texto que está interligado dialogicamente. E isso não é interessante para as análises em linguística textual, que vê o texto como um objeto de estudo, como objeto de análise. Isso é importante entender para que se compreenda a delimitação entre introdução e anáfora indireta. Somente estar inferível na memória dos interlocutores não é suficiente para que já seja anafórico. É necessário estar delimitado no texto, estreado a partir de uma introdução referencial. E essa introdução, ela pode sim ser intertextual. Então, como eu disse no exemplo do Patativa, se eu não tivesse o nome expresso, Patativa do Assaré, mas se eu dissesse, por exemplo, o poeta do cantilar que eu canto cá, você usaria uma memória para recuperar quem é esse poeta. Mas essa é a forma que o autor do texto, se esse texto existisse, eu estou criando esse texto agora, foi a forma que ele utilizou, a partir de um apelo intertextual, para instaurar esse referente pela primeira vez no texto. Agora nós vamos para o terceiro tipo de anáforas, que é a anáfora encapsuladora. A anáfora encapsuladora, é claro, tem também um caráter de retomada, mas o referente que essa anáfora retoma, ele está difuso no texto. O que isso significa, Maiara? Significa que eu retomo porções textuais inteiras dentro daquele texto. Assim como a anáfora indireta, muitas vezes essa anáfora encapsuladora pode aparecer pela primeira vez no texto, daquela forma, mas ela vai resumir algo que já foi colocado. Então, por exemplo, se eu apresento um texto com alguma discussão e depois eu retomo como essa situação, me referindo ao que eu já falei. Veja que eu posso não ter falado de situação em nenhum momento do texto, mas quando eu utilizo isso me referindo a toda essa porção textual que está sendo discutida, a tudo isso que está sendo falado, eu tenho sim uma forma de retomada que encapsula aquilo que foi falado. Encapsular, então, é isso mesmo, é colocar numa cápsula. É reunir porções textuais
que pode ser só um ou podem ser várias, né, na construção do meu texto, mas a função dela é isso mesmo, é retomar algo que não é pontualmente identificado. Estudos como o de Esteves demonstram como o uso dessas anáforas encapsuladoras tem um apelo avaliativo muito forte, pois o modo como eu coloco, como eu escolho encapsular determinada porção textual já marca um posicionamento de forma muito evidente. Veja que por mais que os processos referenciais estejam inevitavelmente relacionados à classificação e à identificação desses processos nos mais diversos gêneros, não é esse o foco da linguística textual, meramente identificar e classificar esses processos. É importante compreender que todos esses processos, desde a introdução até a deixis, né, que será ainda assunto de muito vídeo, já foi assunto de vídeo, vai ser também de novo, a importância desses processos referenciais é compreender de que modo eles constroem a coerência, de que modo eles revelam posicionamentos argumentativos e de que modo os referentes são colocados dentro dessa situação de interação entre os interlocutores nas mais diversas situações de comunicação. Em suma, definindo de modo muito simples os 4 processos apresentados aqui, eu diria que a introdução é essa inauguração do referente, que a anáfora direta é essa anáfora de retomada correferencial, é uma relação direta entre o referente e esse elemento que retoma esse referente, que a anáfora indireta é sempre um referente novo, mas que é recuperado contextualmente e que se ampara em pistas cotextuais, e que a anáfora encapsuladora é a retomada difusa de um referente que também está presente no texto. Eu termino então aqui esse vídeo enfatizando que ele está longe de abarcar de forma satisfatória os processos referenciais, que são amplos e que acontecem para atender a inúmeros objetivos nos mais diversos gêneros. A intenção era realmente apresentar as classificações e as definições tal qual elas são colocadas nos estudos em linguística textual. Você pode aprofundar esse conteúdo com as referências que estão aqui na descrição desse vídeo. Além disso, você pode interagir comigo aqui nos comentários, no Instagram, no canal do Telegram ou em outros meios de comunicação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você sempre seja notificado quando eu adicionar um novo vídeo. Será um prazer poder continuar interagindo com você sobre esse tema que eu amo muito, que são os processos referenciais. Te vejo então na próxima aula. Um abraço!